Boa noite pessoal. Boa noite pessoal, vai chegando aí. Mais uma live da Tropical Estufas. Mais uma live de quarta-feira, sempre com o intuito de levar conteúdo relevante. E hoje nós vamos falar aqui sobre Plano Safra, que estrategicamente, né, a Tropical traz para hoje. E hoje oficialmente é o lançamento aí, né, do Plano Safra, que nossa ministra Tereza Cristina também anunciou aí, e hoje a gente tem aí o Daniel, gerente regional aí, Banco do Brasil, para estar falando com a gente sobre o Plano Safra. Então hoje o nosso assunto é um assunto muito importante, um assunto bastante relevante sobre o Plano Safra 2020-2021. Boa noite, vamos chegando aí pessoal, eu sou o Guga Rios, gestor da Tropical Estufas, e sempre às quarta-feiras, às 19h30, a Tropical aí tem aí a missão de levar conteúdo relevante para o nosso agro, para o nosso agronegócio, e hoje nós vamos falar sobre Plano Safra 2020-2021. Boa noite pessoal aí, Vinícius na área, Damião, Andressa, Thaís, Lúcia, Renata, boa noite, obrigado pela presença de vocês aí, muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente já inicia a nossa live. Hoje o nosso convidado é o Daniel, gerente do Banco do Brasil, vai falar sobre Plano Safra 2020-2021, um assunto aí bastante relevante, um assunto que hoje oficialmente, né, é lançado o Plano Safra aí, né, a ministra Tereza Cristina anunciou, e nós vamos trazer aí, a Tropical Estufas vai trazer o Daniel para falar mais aí para o nosso público agro sobre o Plano Safra 2020-2021. É o nosso assunto relevante de hoje, um assunto muito importante, um assunto que faz muita diferença, né, para o nosso agro. E hoje, estrategicamente, a Tropical traz, né, esse assunto do Plano Safra, e o nosso convidado, que daqui a pouquinho nós já vamos chamar ele, que é o Daniel. Daniel vem, gerente do Banco do Brasil, vem falar para a gente aí sobre o Plano Safra. Boa noite pessoal, boa noite Maicon, boa noite Tars Pereira, Nelson, Nardi, boa noite, Carlos Fagundes, Marcelinho também presente na nossa live aí, obrigado Marcelinho, Denis Mingotti, pessoal do Viveiro Mingotti aí, um abração, obrigado aí pela presença na nossa live. Bruno Costa, grande Brunão, boa noite meu amigo. Vitor, o homem das flores, parabéns Vitor, parabéns pelo trabalho aí, tem acompanhado aí seu trabalho meu amigo, parabéns viu, obrigado pela presença. Letícia, boa noite, obrigado. Então pessoal, hoje o nosso assunto é Plano Safra, já vou chamar aqui meu amigo Daniel. Diego Fontes, boa noite Diego, obrigado pela presença. Daniel já tá na live aí Daniel, se tiver na live aí dá um... Já está aqui, já achei o Daniel aqui, já vou chamar o Daniel aqui, que vai falar para a gente. Estou chamando o Daniel aqui. Chamando o Daniel, nosso amigo aqui que vai participar da nossa live e vai falar para a gente sobre o Plano Safra 2020-2021. Boa noite, Daniel. Boa noite, Guga. Muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado aí de antemão pela disponibilidade, vir falar com a gente aí no momento tão oportuno e importante, né, que a gente também estrategicamente traz, né, Daniel? Hoje oficialmente é lançado o Plano Safra, né? Isso mesmo. Beleza. E é um Plano Safra muito bom. Muito bom. É isso aí. Então, Muito pessoal, dando aberta a nossa live de hoje oficialmente aí, eu sou o Guga Rios, gestor da Tropical Estufas, e hoje nós vamos falar sobre Plano Safra com o nosso amigo Daniel. Por favor, Daniel, se apresente para o pessoal aí. Boa noite, eu sou Daniel Francisco Lambert. Eu sou gerente personalizado na agência 0167 do Banco do Brasil, né? Uma das duas agências aqui da cidade, né? Exatamente, Bragança Paulista, né? A gente tem gente aí do Brasil inteiro nos acompanhando, né? Então a gente traz o Daniel aí estrategicamente, pessoal. Boa noite, pessoal que está entrando aí, para falar sobre Plano Safra, né? Hoje
oficialmente, Daniel, acho que hoje que foi aberto aí, né, de fato, o Plano Safra, Daniel. Foi. A partir de hoje nós temos as novas condições para esse ano de 2020 até junho de 2021, para as contratações da área agrícola, né? Beleza, beleza. Obrigado, Daniel, novamente aí pela oportunidade de estar com a gente aqui, falar no nosso canal, que tem um intuito, né, só para você também entender, né, todas as quarta-feiras, 19h30, levar conteúdo de qualidade para o nosso público agro. Então, a gente estrategicamente traz você para falar, né, de um momento aí tão importante e de um momento aí que acho que todo mundo precisa, né, de uma linha de crédito diferenciada. E o ponto aqui hoje à noite é você falar para a gente aí sobre essa grande novidade, o que tem de novidade, o que tem de diferenciais sobre o Plano Safra. E os amigos aí também, né? Alguma dúvida, alguma pergunta que tiver para o Daniel, com certeza o Daniel vai estar nos respondendo aí também. Daniel, conta para nós então, meu amigo, o que esse Plano Safra aí 2020, você vê de mais relevante, assim, que ele muda comparado ao 2019, você pode já de cara falar para a gente? O que muda é que vai ter mais recursos esse ano, principalmente mais recursos para investimento, né? Subiu o volume destinado para investimento. Ao todo, este ano vai ser destinado 236,3 bilhões de reais para a agricultura, né? Para o financiamento da agricultura. Isso é um incremento de 6% em relação ao ano passado. Então já é um aumento grande de recurso, né? 6% E outra a mais de novidade boa, recurso. e 6% a mais do que comparado com o ano passado, tá? E outro diferencial muito bom, né? Diferencial não, melhoria, né? É que baixaram as taxas de juro. Então, todos os segmentos, desde o agricultor familiar, né, os beneficiários do Pronaf, até os demais produtores, todos eles tiveram redução nas suas taxas de juros para contratação, né? Então, por exemplo, você pega o agricultor pronafiano, né, o da agricultura familiar, ele vai contratar crédito de investimento a 2,75 ao ano. É uma taxa muito baixa mesmo. 2,75 ao ano, Pronaf. 2,75. Para Por investimento. exemplo, se ele quiser fazer um investimento em estufas, né, já que nós estamos aqui, ele vai pagar 2,75 ao ano, podendo financiar em até 10 anos. Puxa vida, que beleza, que ótima E notícia, se Daniel. precisar de carência, até 3 anos de carência. Até 3 anos de carência, Até 3 anos de carência. aí ele começa a pagar no quarto ano, Isso. que dá os 10 anos totais. Isso, aí ele vai pagar em 7 anos, né? Ele paga em 7 anos. Paga em 7 anos. E nesses 3 anos, já que você tocou no assunto Pronaf, que acho que é o grande, né, grande público aí nosso também, né? Quando ele tem a carência de 3 anos, né, durante esse período de 3 anos, ele não paga nada, ele só amortiza juros. Como que é, Daniel? Pode ser feito das duas formas. Ele pode pagar os juros durante a carência, né? Ele só paga os juros, ou ele paga os juros junto com o capital, né? Entendi, as duas formas. Das duas formas. E o teto? E o teto para esse Pronaf, ele continua, ele mudou? Como é que tá, Daniel? Não, o teto continua igual. É um limite bem alto, né? Ele consegue fazer até 360 mil, dependendo da atividade dele, né? As demais, 165 mil. Até 360 mil. Até 360 mil. De investimento. De investimento, sim. Nós estamos falando de investimento. E aí tem o 175, eu acho, 180, que é um outro teto. Aí custeio, né? Custeio. Ah, custei, tá. É que isso, os limites, eles dependem das culturas, né? Vai depender da sua atividade. Tá. Depender da sua atividade. Você lembra aí de cabeça aí para uma estufa agrícola aí, para um projeto de estufa aí, uma média que ele fica aí de investimento? Você tem ideia? Para estufas, se eu não me engano, ele vai conseguir chegar nos 360, tá? Mas isso eu preciso confirmar para você. Eu não posso te garantir, não posso dar certeza disso para você, né? Tá. Que hoje a gente teve mais as linhas gerais do plano, né? Taxa de juros, os novos prazos, o volume de recursos que vai ser destinado, né? Tá. Daniel, então você fala que o Pronaf ele mantém-se o teto de 360 mil,
Isso. O que muda e que ficou bastante interessante aí, 2,75 ao ano. 2,75. A diferença é a taxa de juros. A É a taxa de taxa de juros. juros. Para você ter uma ideia, ela reduziu de algumas linhas de 4,6, que era até o ano passado, para 2,75 neste ano. É uma redução bem grande. Bem Muito, grande. muito grande, muito grande. Isso falando de Pronaf, e como é que tá as outras linhas? O que você fala para nós das outras linhas? Ó, Como é que ela vem aí? o próximo segmento seria o Pronamp, né? O Pronamp ele vai ter uma taxa de 6% ao ano, Tá, tá? Com um prazo de até 8 anos e também carência de 3. 6%. E o teto do Pronamp? O teto do Pronamp para investimento são 1,2 milhões, né? Aí muda muda o perfil É o enquadramento de acordo com a renda bruta anual do agricultor, né? Tá. O Pronaf vai até 415 mil e o Pronamp vai até 2 milhões de renda bruta anual, né? Então depende aí da lógica, a documentação, né, que se pede ali inicialmente, aí que você consegue identificar onde é que o cliente vai conseguir encaixar então, Daniel. Isso. Vai ser de acordo com a necessidade do cliente, né? Tá. Mas basicamente isso vai ser definido de acordo com a renda bruta anual dele na atividade, né? Na atividade. Depende. Isso nós Isso. estamos falando, né, de investimento, certo, Daniel? Acho bom a gente deixar, né, bem frisado, né, em cima disso, né? Isso. O custeio ele segue padrões definidos de acordo com a atividade também, né? Então, uma atividade que demanda mais insumos, ele vai ter um limite de custeio maior. Uma atividade que demanda menos insumos, ele vai ter um limite menor, né? Isso é bem parametrizado. Tá. E aí os custeios também, né? As liberações de valores de custeio e tudo mais. E aí, como que é feita a conta aí, só para o pessoal também ficar por dentro? A conta, então, como eu estou te explicando. Vamos pegar dois exemplos. Um agricultor que ele planta milho e um agricultor que ele tem uma cultura de couve-flor. Milho ele vai precisar de muito menos insumos para a produção. E a couve-flor ele vai precisar muito mais. Então, para uma mesma área, eu vou ter um valor menor para o milho e um valor maior para a couve-flor, para custeio, né? É assim que funciona. Entendi. Então é de acordo com a Depende bastante da atividade do cliente, né? da atividade. E em cima das linhas aí, nós falamos aí Pronaf, Pronanf, qual que você acha aí relevante aí também pontuar para o pessoal? A partir depois do Pronamp seriam os demais produtores. É aquele produtor nível empresarial mesmo, né? Aquele que já está numa faixa de renda bruta anual a mais de 2 milhões, né? Este também teve redução na taxa de juros para ele, né? Ele vai também ter 7%, né? Entendi. Aí são linhas aí que passa de 1,2 aí, né, que você falou, milhões, né? De Isso, a financiamento, renda né? bruta anual dele. De renda, Isso. exatamente. Ô, Daniel, já tem uma pergunta aqui interessante a gente intercalando, né, em cima do nosso bate-papo aqui. O Robson, boa noite, Sim. Robson, nosso amigo Robson aí. Muito obrigado pela presença aí. Ele pergunta se ele tem um investimento em andamento e não comecei a pagar devido à carência. É possível conseguir outra Sim. liberação de recurso, Daniel? Sim. Se ele tiver limite disponível, garantia suficiente, não, nada impede. Ele consegue outra aí? Consegue. Maravilha. Sem problema nenhum. Ter uma operação vigente mesmo sem pagar ainda não impede de contratar outra. Isso não impede nada. Tá. Daniel, e vamos dizer, hoje o Plano Safra ele abre, né? Já abre aí nessas linhas que você conta para nós aqui, numa baixa aí boa de Pronaf, vem aí o Pronamp também. Isso tudo já começa a estar liberado? Qual a expectativa aí? Só uma correçãozinha aqui. Eu até majorei o número. Na verdade, o Pronamp vai ser 5%, tá? E o demais vai ser 6%. É uma taxa até menor, tá? Eu cometi um equívoco, eu peguei as taxas do ano passado, né? Vai ser menor ainda. Vai ser 5% para o Pronamp e 6% para os demais produtores. Tá, ótimo.
Ó, tem outra pergunta aqui, Daniel, achei muito interessante. O Diego aqui pergunta para nós. Boa Sim. noite, Diego, obrigado. Essas linhas também atendem revendas e distribuidores? Não. Não, Não. atendem. Não, atendem sim. Só que aí é através de convênios firmados com o banco, né? Pega uma outra Você tem que linha ter um. aí. Isso. Você tem convênios que o repasse é direto para a cooperativa do recurso, né? Ou repasse direto para a revendedora, né? A revendedora pode prestar o aval pro produtor também. Atende sim. São três grandes partes do financiamento, né? É o investimento, o custeio e a comercialização. Tá, tá. Então, e para comercialização também consegue entrar nesse pacote, então, aí respondendo a pergunta o Diego. Isso. Ele pergunta aqui já na sequência, o juros se manteve os mesmos? Não, os juros caíram. Caíram Os também. juros caíram. Aí, Todos os juros caíram. aí vai enquadrar também aí, né, no plano que ele vai entrar, creio eu, né? Isso mesmo. Vai depender do porte, né? Faturamento, tudo. Entendi. Daniel, e as linhas aí já estão liberadas? Como é que está isso? A grana já chegou? A grana está no cofre? Como está funcionando isso? Que a gente A escuta grana está muito, né? disponível. Como você e eu também, né? Já participamos de muitas reuniões com o Banco do Brasil, né? E o produtor já de cara, mas eu chego lá não tem dinheiro, eu chego lá não libera. É normal isso, né? Aí... A gente escuta isso em toda reunião. É. É que às vezes a hora que ele chega, o recurso já acabou, né? Tá. Que esses recursos eles são divididos entre as várias linhas, né? Às vezes justamente a hora que ele decidiu tomar o crédito, a linha já fechou porque já não tem mais recurso. Isso aconteceu com o Pronamp, por exemplo, esse ano. Se o produtor tivesse deixado para fazer no final do ano safra, que seria maio, junho, né? Ele não conseguiria mais. Já estava fechado. O Pronamp ele não ia conseguir fazer um Pronamp investimento, né? Ó, que Porque ponto acabou o importante, né? recurso, né? Eu vejo aí um ponto importante que você fala, né? Vamos supor, aquela coisa, né? Abriu a porta, quem chega primeiro bebe água limpa, né? Isso. E, Quem toma a iniciativa primeiro vai ter mais facilidade, sempre, né? e já está liberado isso? Já tem ali a Já grana? Como é que tá isso? já está aberto para as contratações. Se um produtor quiser ir lá no banco amanhã para fazer um investimento, a gente consegue já. Entendi. E como que faz esse fluxo? Então você fala que já está liberado, já consegue fazer essas liberações. Como que o produtor Sim. aí ele tem o que ele tem que fazer, Daniel, para poder entender quem que ele tem que procurar, qual que é o melhor caminho que você. Porque aqui a gente também está falando com gente do Brasil inteiro, só para você entender, tá, Daniel? Então aqui Sim, claro. é importante aí você mostrar, né, para o produtor aqui qual o melhor caminho que ele possa seguir, como ele precisa fazer, de que maneira, de que forma. Aí vai depender também do tamanho dele, tá? Quando a gente fala em agricultura familiar, o primeiro passo não é nem com o Banco do Brasil. O primeiro passo é junto às secretarias estaduais da agricultura. Tá? Esse é o primeiro passo. Porque ele tem que tirar a DAP. O que é a DAP? A DAP é a Declaração de Aptidão ao PRONAF, que o PRONAF é o Programa da Agricultura Familiar. Então a primeira coisa que ele tem que fazer é isso. É conseguir a DAP dele junto às casas de agricultura, dependendo do estado que ele está, né? Aí varia o nome, né? Cada estado da Casa de Agricultura, em Minas você tem a Emater, né? Mas vai ser o órgão estadual que responde pela agricultura, né? Primeira coisa. Aí de posse da DAP, ele pode se encaminhar ao banco, tá? Que aí com os dados da DAP, nós vamos fazer o limite de crédito dele. Assim, baseado na renda que ele declarou para a DAP, já sai o limite dele. Isso é bem automatizado. É o que ele declarou lá, por exemplo. Se ele, voltando naquele exemplo do milho e da couve-flor. O que ele disse que ele ganhou lá anual com a atividade vai ser o reflexo que ele vai ter de um limite de custeio, por exemplo. Tá? É bem casado isso dentro do banco, já está bem automatizado. Aí abre-se uma conta, né, faz-se o limite de crédito. Aí a parte operacional, garantias, que tipo de garantia ele vai dar, né? O bem, quando a gente fala de investimento, o bem sempre fica
como garantia da operação. Isso é uma regra, né? Isso é até uma coisa boa para o produtor também, que o bem ficando em garantia, o bem fica segurado. Então, caso aconteça alguma coisa, ele vai ter o ressarcimento dos valores para amortizar a operação, né? Basicamente é isso, ter o limite de crédito vigente, né? Isso também a gente tem que falar que ele não pode ter restrição, né? Isso é uma coisa meio... Isso é base, é base. Até meio que óbvia, né? Ele tem que caminhar em dia. DAP, o limite de crédito vigente e as garantias para cobrir a operação, né? Tá. Esse limite de crédito vigente aí quando você fala, porque o primeiro passo que você me fala é o produtor ele tem que ir no órgão ali estadual dele, Casa da Agricultura, Matéria, enfim, seja qual for, buscar essa DAP, né? Ele tem que tirar essa DAP. Isso mesmo. E a Luísa aqui pergunta para nós se a DAP seria o bloco do agricultor. Não. Bloco? Não seria isso não. É uma declaração de aptidão ao Programa Nacional, o Luiz. Nas informações que vão constar na DAP são as seguintes, tá? O imóvel de localização dele, aonde ele produz, como é o domínio desse imóvel, se ele tem o arrendo do imóvel, se ele é proprietário do imóvel, mesmo se ele tem a posse do imóvel, né? Não é nem arrendatário nem proprietário, ele é posseiro, que a gente chama, né? Ele tem a posse do imóvel, e a atividade que ele produz e o valor anual que ele recolhe com essa atividade, né? São essas informações. Isso vai constar na DAP, né? E com base nisso vai ser gerado o limite de crédito dele. Entendi. Boa noite, pessoal. Vai chegando aí. Algumas outras perguntas aqui, já vamos encaixando. Boa noite, Lucas. Obrigado. Pequenos produtores que se encaixam no Pronaf, quais são as principais garantias para obter o recurso, Daniel? As principais garantias, acho que tem. Como eu já disse, o bem. O bem vai ficar em garantia obrigatoriamente. Aí ele pode escolher, ele pode ter um avalista com recursos computáveis, ele pode dar um imóvel em garantia, ele pode dar outros bens que ele tem em garantia, né? Assim, essa questão de garantia ela pode ser flexibilizada não no sentido de deixar de recolher as garantias, mas no sentido em o que você pode dar de garantia, né? Sim. Quando você fala bem, né, aí a gente pode falar de um caminhão, de um trator, de um caminhão, um equipamento, isso mesmo. De um equipamento, esse é o bem. Ou a propriedade ou um bem, não é isso? Isso. Ou uma avalista também você fala. Isso, um avalista que tenha bens, né? Que tenha recursos computáveis e sem restrição nenhuma também, né? Eu tenho uma informação aqui, a estufa agrícola ela não entra como bem. Você sabe me dizer? Depende do tipo de investimento que é feito. Se ele vai fazer um investimento fixo, ou seja, ele vai fixar a estufa sem forma nenhuma de retirar a estufa do solo, aí ele não vai conseguir. Realmente não vai ter o seguro. Agora, se é uma estufa que pode ser movida de um lugar para o outro, ele entra como um equipamento. Então aí vai ter. Tá. Então se a gente conseguir, que a gente tem alguns modelos de estufas, né, que ela pode ser removível. Então, isso. Aí ela é um equipamento, ela não é um bem fixo ao solo. Aí ele vai ter o seguro no financiamento. Boa informação. Aí o pessoal aí também, né, da Tropical que tá linkado aí, olha que bela informação que o Daniel traz para nós, né? Dizendo que as estufas ela pode entrar como bem, né? A Spanish aí, que a gente tem um modelo de estufa que ela não é concretada, entendeu? Ela não é fixada no solo. Então, sim. Muito bom. O Diego aqui pergunta para nós, os juros e prazos para CPF e CNPJ são os mesmos ou muda, Daniel? Não, muda. Aqui a gente está falando só de CPF. Tá. É diferente, né? É diferente. Então aí, isso. Tem uma diferenciação, né? Tem. Aqui, com essas condições, a gente está falando de CPF, né? Ela entra junto às empresas de uma outra forma, como parceria da empresa com o produtor. Tá. Daniel, aí, né, no caso, fui lá, peguei minha DAP, tem toda aquela característica ali da minha DAP, daí eu vou para o banco. Vou lá falar aí no Banco do Brasil. Isso, aí você vai lá falar comigo. Aí eu procuro o Daniel lá, quero falar. Aí você vai lá falar comigo. Que é o cara aí do agronegócio. Isso.
Isso. Tem algumas agências, né, que eu acho que não tem, às vezes é uma pessoa só, é uma agência menor. Aí eu procuro o gerente da agência, eu procuro alguém do agro. Como que eu faço aí? É, você vai passar pelo atendimento. Aí quando você demonstra essa sua necessidade, geralmente vai ser alguém especializado que vai conversar com você, né? Por ser uma área mais específica, uma área que demanda mais cuidado, mais trabalho para ser feita, né? Então, geralmente, em toda agência tem uma pessoa que ela é mais especializada nisso, né? Tem agências que vão ter mais pessoas especializadas nesse assunto pelo volume de recursos que ela gere ali do ano safra, né? E tem agências menores que vão ser uma pessoa só. Mas nunca esse produtor ele vai ficar perdido dentro do banco, tá? Sempre ele vai ter alguém para tratar isso para ele. O Banco do Brasil não é à toa que ele é o maior player do agronegócio brasileiro, né? O ano passado nós desembolsamos 55% de todos os recursos do agronegócio brasileiro, né? De Tá. financiamento. Daniel, só voltando ao Financiamento e raciocínio. comercialização. Muito bom, parabéns, parabéns ao Banco do Brasil, parabéns pelo trabalho de vocês aí, Daniel. O Daniel, só voltando ao raciocínio aqui, você fala que as linhas ela se tornam abertas a partir de hoje, né? Podemos dizer? Isso, Então vamos dizer, isso. tem grana. Quem quiser tem que começar a fazer ali, né? Buscar a sua DAP e ir lá falar com o gerente Isso. do Banco do Brasil para poder tirar o recurso. Isso mesmo. Só que aí, né, tem também uma questão de projeto, tem que se montar, né? Você poderia aí também dar um insight aí para a galera? É. A gente também orienta, quando tem várias empresas de assistência técnica no agronegócio que são parceiras do banco, né? Assim, cada região também vai ter a sua, não existe por exemplo, uma empresa nacional de assistência agrícola, né? Isso são serviços mais regionalizados. E essa empresa vai. Porque a empresa ela é uma facilitadora para o agricultor, né? Recolhe documento, faz o trânsito de documento entre o banco e o produtor, né? E monta o projeto, porque o produtor ele precisa ter bem definido o que ele quer fazer, né? E demonstrar a renda anual dele para nós, tudo. Então ele precisa de um projeto técnico mostrando a capacidade dele em adquirir o recurso. E isso é feito através de uma empresa, né? Ele consegue através de uma empresa de assistência técnica em agronegócio. Aí no caso, vamos supor, o próprio gerente lá do Banco do Brasil consegue orientar o produtor a buscar ali, ele, o próprio gerente Sim, ele sim, sim, indica ali a pessoa sim. a buscar. Isso, ele, por exemplo, me procura. Eu falo as empresas que tem na cidade, indico, aquele se adaptar, achar melhor, ele faz, né? Nós temos, aqui na cidade nós temos 3 empresas, 4 empresas parceiras, né? Parceiros. Aí essa empresa consegue ali ajudar o produtor, né, para não ter aquele um desgaste, né, de vai no banco, volta no banco, vai lá, não sei o quê. Ela consegue assessorar de É, cabo a rabo, né, como diz, né? é porque o produtor ele trabalha 7 dias por semana, o dia inteiro, né? Sem parar. O produtor ele é o que mais trabalha no país, na verdade, né? Ele trabalha muito. Então, ter uma empresa para cuidar disso para ele é muito bom, porque ele basicamente ele vai no banco em 2 momentos. Ele vai no banco na hora de abertura da conta e vai no banco na hora de assinar o contrato. O resto tudo a empresa pode fazer para ele, né? Sim, sim, sem dúvida. Pessoal, boa noite. Nós estamos aqui com o Daniel, gerente do Banco do Brasil, departamento de agro, falando sobre Plano Safra, né, 2020 e 2021. Muita coisa boa, o Daniel já fala para a gente. Você que tem sua pergunta aí também, já pode dizendo aí, né, o que gostaria de saber mais. O Daniel, com certeza, aqui vai estar respondendo para vocês aqui. Daniel, e além dessas mudanças todas aí, das taxas e do crescimento, o que o Plano Safra aí traz para nós aí que você vê que é relevante para falar? O que eu vejo que é bem relevante é o peso que eles estão dando para o investimento, tá? Ele dobrou não, aumentou muito o volume de recursos para o investimento, né? Isso é um direcionamento, que o dinheiro está barato e para encorajar o produtor a fazer investimentos, né? Que o investimento não é, você não paga ele daqui 6 meses, você vai pagar ele em anos, né? Então
10 anos, tudo né? que Você está falou agora há pouco, até 10 anos para no pagar, Pronaf. Isso. 2,75 ao ano. Dependendo, isso, dependendo 2,75. Dependendo do que ele vai financiar, 2,75 ao ano. Então, é uma sinalização para o produtor que ele pode investir, ele pode contratar, as coisas estão se encaminhando bem, a agricultura vai estar amparada, né? Eu vejo isso. Porque, se a gente pensar, nós estamos no meio de uma crise que a gente nunca viu igual, né? E tudo está se retraindo. Para a agricultura, não. Para a agricultura, está com mais dinheiro na praça, né? Sim. Então, tem mais condição para o produtor. Isso é excelente. Isso é excelente. Sem dúvida, acho que vale a pena reforçar, né, para os amigos que chegaram agora aí na live. Estamos aqui com o Daniel, e o que ele fala para nós que o Plano Safra libera, né, quase mais recursos, né, mais 6% aí, né, Daniel? 6% a mais no volume. 6% a mais de grana, o Plano Safra, Isso. investimento, né? Isso. As taxas de juros baixaram para a Pronaf 2,75, 10 anos para pagar. Então é uma injeção grande, sim, né? é de 2,75% e 4%. Vai depender do que ele vai financiar. Mas em financiamentos em infraestrutura, por exemplo, quase todos eles estão a 2,75%. Tá. Vamos dizer, encaixa em investimento e investimento de infraestrutura. Isso. Não, tem algumas outras linhas, mas ele foi contemplado bastante as linhas de investimento para infraestrutura. Sim, para modernização, né, recuperação de pastagem, né, para o produtor ter uma condição melhor para produzir, né? Sim. Melhorar a capacidade técnica dele. Sem dúvida. E também, né, o que você pode também falar para nós aí, além do investimento, que vem uma grana aí altíssima e está liberado, né, aberta aí para facilidade do produtor, lógico, que tem a questão burocrática, a gente sabe disso, né? A gente tem que pontuar, né? Sim. A gente tem que pontuar isso, faz parte do processo, tem que entender quais são os documentos necessários para pegar essa liberação desse dinheiro. Mas o que fica muito claro para a gente é que o dinheiro está liberado, o dinheiro está aí. Se você encaixar... O dinheiro está disponível. Se tiver toda a documentação necessária, eu dei entrada lá, Daniel. Quanto tempo para esse dinheiro sair? Como é que está essa movimentação toda aí? Olha, com a documentação toda redonda, né, igual você está falando, tudo certinho, sem nenhuma aresta... Sem contar, vai, volta, agora tá ok. Né? Isso. Estando tudo ok, é coisa para sair em 15 dias. Às vezes, se o contrato precisa ser registrado no cartório, às vezes demora mais dentro do cartório no registro do que com a gente dentro do banco. Puta merda, muito, muito rápido. Não, que beleza, hein, Daniel? Muito bom. Isso é para encorajar realmente, né, o produtor nesse momento que a gente passa, como você diz, né, um momento aí de novo normal, um momento aí complexo, mas... Cara, eu vejo que é uma oportunidade para o produtor assim, fantástica, que ele pode pegar uma grana para 3 anos de carência para começar a pagar, em 10 para ele pagar. É incrível, realmente, né, para o investimento. Não, e mesmo com tudo que está acontecendo, a agricultura ainda está crescendo. Né? A agricultura não para. Exatamente. Então, assim, e isso veio a estimular mais ainda o agricultor a investir na produção dele, né? E essa baixa nas taxas de juros é uma coisa assim que o dinheiro está muito barato para o produtor, mas muito barato mesmo. Eu acho que pegar 2,75 no ano. Nunca teve nada, né? Nada parecido, né, Daniel? Nada parecido. Já chegou a 2. Já chegou a 2? A 2. Já chegou a 2, mas isso tem muito tempo. Muito tempo mesmo. Fazia tempo que nós não tínhamos uma taxa de juros tão baixa. Não, fantástico, fantástico. Pessoal aí, chegando na nossa live, fica à vontade aí para mandar. Vitor Hugo, um abraço, meu amigo. Deve estar frio aí no Rio Grande, hein? Um abração, obrigado pela presença da live. Pessoal aí que quiser mandar mais perguntas aqui para o Daniel está respondendo, está falando hoje sobre Plano Safra para nós, dizendo que dinheiro tem, que em média hoje o investimento está saindo aí de 15 a 20 dias, né? Considerando aí o cartório.
Daniel, sobre investimento, aí também tem a parte do custeio, né? Como é que está isso? Como é que está o custeio? O que, que mudou? O que, que não mudou? Também está liberado, tá? Tá liberado. O que mudou também é que tem mais recursos para ele, tá? Aumentou o recurso em todas as linhas, vai se ter mais recursos, tá? Então tem mais recursos para ele também. A contratação para o produtor, para custeio também, ela é bem simplificada, mas bem simplificada mesmo, tá? Os processos, todos esses processos de financiamento agrícola, custeio agrícola, eles foram bem simplificados dentro do banco, tá? Então o produtor tendo uma garantia boa, tendo a documentação da terra dele toda certa, né? Porque às vezes a gente esbarra muito na documentação do produtor, né? Ele tem a terra, só que ele não tem a terra legalmente, né? Tá lá na matrícula, a matrícula ainda não passou, né? Tá com o nome do bisavô ainda na matrícula, né? Então, isso é uma condição que ele tem que ter na cabeça, que ele tem que ter regular, né? Isso, cada vez mais, essa questão da terra, ela vai ser impeditiva, né? Ele tem que ter isso regularizado. Então, estando tudo certo, é muito fácil de conseguir o dinheiro. Muito fácil mesmo. E a regra para o custeio, Daniel, quando que eu posso, né, buscar esse custeio? Quantas vezes ao ano? Tem um limite? O produtor tem muita dúvida, acho que em cima do custeio também, né? Vai depender da cultura dele, tá? Aí a gente, falando em Pronaf, se ele fez um custeio de milho para este ano, ele não vai fazer outro para a mesma atividade, né? Só se tiver em uma outra terra, né? Em outra cidade até. Ele não vai conseguir. Então é um financiamento por atividade por ano, né? É Tá. isso que ele vai conseguir fazer. E mesmo Mas aí agora, você tinha falado outra coisa? não, e mesmo nesse momento, né, vamos supor, se ele tivesse tirado no começo do ano, com esse novo plano safra, ele também não consegue tirar. Não, no começo do ano, sim. Ah, consegue? Tudo, o ano safra ele Assim, começa não, assim, 1º de julho e vai até 30 de junho. tá, Então, se ele contratou uma operação sim, sim. em maio, ele pode contratar outra agora, não tem Ele problema. contrata outra agora. A Renata aqui Isso. pergunta para nós, né? Aí, Daniel, se não tem DAP, né? Se não tem DAP, Então, ela não tem DAP, mas a renda dela é de DAP. Precisa saber isso, né? Porque se a renda dela for superior ao valor máximo de renda anual, ela não vai ter a DAP mesmo. Ela vai ter que procurar uma outra linha de crédito, que no caso a próxima linha seria através dos recursos do Pronamp, né? Aí de uma outra forma que se monta o limite de crédito dela, mas ela consegue ter acesso ao crédito. ah, tá. Quando você fala em Ela limite, aí consegue. só para ficar um pouco mais claro, o que é esse limite que você fala aí, limite de crédito? O limite de crédito, vamos exemplificar. Uma pessoa que trabalha numa empresa, ela tem um limite de crédito, que limite de crédito ela vai ter? Ela vai ter um limite de cartão de crédito, ela vai ter um limite de cheque especial, ela vai ter um limite para empréstimo, ela vai ter um limite para financiamento imobiliário, ela vai ter um limite para financiamento de carro, né? Quando a gente fala em agricultura, ele vai ter um limite de cheque especial, ele vai ter um limite de cartão de crédito, geralmente ele tem um limite para um empréstimo também, mas aí ele tem um limite de custeio, ele tem um limite de investimento, dependendo da atividade ele vai ter um limite para comercialização, né? Então ele tem um limite até maior do que uma pessoa que trabalha numa empresa, por exemplo, né? E aí, da mesma forma, ele tem que chegar lá no banco, né, dizendo, olha, não tem É, TAP, mas aí tem uma condição aí que a gente possa fazer, né, de tem, alguma tem, forma aí as linhas. tem. Ele pode procurar uma assistência, a assistência vai montar o limite de crédito dele, onde a assistência vai dizer o quanto que ele tem de renda pela atividade dele. A gente vai fazer um limite de crédito para a pessoa do mesmo jeito, só que ela não vai poder ser enquadrada no Pronaf, né? Ela vai ter que fazer um financiamento nas outras linhas de crédito que são um pouco mais caras, né? Ah, tá. Ela pega outras linhas aí com Outras linhas de crédito. outras taxas, né, no caso. Isso. Tá. Né? Outras condições. Outras condições. Para ter acesso às linhas do Pronaf, que são as linhas mais baratas, a DAP é condição fundamental. Tá. Ela está perguntando aqui também, Daniel, já engatando aqui, qual os juros para o Pronamp? O Pronamp, como eu disse, né, não são 6, são 5%. 5% ao ano para o Pronamp.
E também, vamos dizer, o Pronamp que se diferencia, né? Pronaf e Pronamp, aí é o aporte É o do tamanho do produtor, produtor. tamanho do produtor, e aí que... É o tamanho do produtor, é a renda anual dele, a renda bruta anual dele. Certo, certo, certo. O meu amigo Bro aqui, ele pergunta para nós se não tem DAP, né? Não estiver cadastrado no Pronaf, conforme seu ganho, tem que ver junto ao banco qual sua linha de crédito e seu limite para essa linha. Acho que é o que você acabou Isso de mesmo. falar, né? Isso mesmo, isso mesmo. É o que você acabou Isso de mesmo. falar aí. Mas se ele tem uma renda menor, né, se ele não tem uma renda maior que 415 mil, o melhor para ele é fazer através da DAP, né? A melhor coisa. A melhor Para coisa é ele fazer não através do conseguir, Pronaf, para né? ele não conseguir uma DAP, não sei se Daniel você tem aí como falar para a gente, como Essas ele não vai exigências conseguir vão vir do órgão do estadual que do emite a DAP, estadual. né? Mas geralmente o que é? Ele não consegue comprovar a renda dele, né? Tá. Ele tem que ter essa renda comprovada de alguma forma, ou através de emissão de nota fiscal, de venda, ou através de uma declaração de imposto de renda. De alguma forma, ele tem que comprovar que ele tem essa renda da agricultura, né? Sim. Ele Eu vai acho ter que é que comprovar para o órgão estadual. um ponto muito importante que você falou, né? A gente vem em um desenvolvimento muito forte do agro, né? E até você deu uma linkada aí para o produtor. É aquela coisa, né? Acho que todo mundo tem que andar da melhor forma correta possível. Ah, minha terra não está de acordo, não sei o que. Então já busca, né, deixar a terra de acordo de alguma forma, né? Isso, Aquela isso. coisa, Ver emite os meios nota, de regularizar, né? faz um meio de regularizar. Ah, emite nota, não emite nota, tá vendo sem nota. Então, mas aí também, a hora que chegar numa linha que nós estamos falando hoje aqui tão maravilhosa, você não consegue avançar, né, num É. plano desse. Você tem atividade, você tem o direito, só que por não ter feito o passo anterior, você não consegue, né? Entendi, entendi. O Daniel, uma outra pergunta aqui, e especificamente aqui para o pessoal agro aqui, muita gente que tem aí projetos de estufas. A gente escuta muito dizer que projetos de estufa de madeira ou mista não dá financiamento. Você sabe especificamente sobre isso? Alguma coisa que você possa linkar aí? De madeira ou De madeira ou metálica? metálica. 100% em aço Olha, galvanizado. eu não vejo, não tem uma vedação específica sobre isso. Tá, Não não tem. tem nenhuma. Precisa ser analisado caso a caso. O Entendi. problema, geralmente, você pega uma estufa de madeira, é difícil você fazer um seguro dela, né? Não consegue, É, né? porque como é que ela é perecível e, né, e ela é inflamável. Sim, sim. Daniel, o Lucas pergunta aqui para nós também se a estufa, ela entra, que ela tem número de série, algumas estufas, ela serviria Sim. como garantia? Sim. Se ela não for um investimento fixo ao solo, ela vai servir, né? Ela Tá, vai servir. entendi. Mas lembrando também, uma coisa, quando a gente fala de Pronaf, né? Aí é a questão da empresa, né? Você vai conseguir comprar de empresas que têm o código MDA, que é um código que o Ministério da Agricultura fornece, que habilita a empresa a vender através das linhas do Pronaf, né? Então você só vai conseguir comprar se a empresa tem esse código registrado junto ao Ministério da Agricultura, né? Esse código MDA que a gente chama, né? É, Então, e nisso já tem os parâmetros que servem de base para o banco também fazer a análise se pode financiar ou não, né? sim, sim. Então, e esse código MDA, que nós temos esse código MDA aí, Sim, fala um ponto aí bastante importante, acho que para todos aí que estão na live aí, e a estufa, ela é um investimento, ela entra como investimento, só que o que a gente sente, que é um pouco diferente na relação trator, caminhão, que entra como garantia muito fácil. sim, sim, E, sim. e a estufa, né, a gente tem lá o código MDA, e o que a gente tem ouvido e tem ouvido aí dos próprios gerentes, que ela não entra como uma garantia. Às vezes o gerente negou porque ela seria a única garantia, né? Ah, tá. Entendeu? Nenhum equipamento por si só ele consegue garantir uma operação. Ah, Seja o equipamento que for,
trator, colheitadeira, nenhum equipamento por si só ele vai garantir a operação. Ele vai precisar de mais garantias além do que ele está financiando. Às vezes pode ter sido isso que aconteceu. É um ponto importante. Então, vamos dizer, não é que eu estou comprando um caminhão que só o caminhão vai me garantir para aquela operação. Não. Não é um financiamento de veículo normal, que o seu veículo fica alienado e é só ele a garantia. O teu veículo vai ficar alienado, só que você vai precisar me trazer mais garantias. Entendi. A Renata, ela fala que a DAP dela tá bloqueada, né, no caso, mas eu acho que aí qual a linha de crédito que ela consegue? Aí acho que é aquilo que você acabou de falar, né, Daniel? Ela vai ter que ir lá no banco e ver o que vai enquadrar, né? Mas precisa saber também o porquê que a DAP dela está bloqueada, né? A gente precisa entender o que aconteceu, né? Às vezes ela consegue desbloquear a DAP dela. Sim, e às vezes é mais fácil ela ir no órgão, né, emissor da DAP dela, né, para ela poder entender o que está acontecendo, por que ela não está tendo acesso à declaração, né, à DAP. Sim, exatamente. E quando você fala de seguro, né, e pegando de novo aí seguro de estufa, né, toda operação ela tem que ter, né, logicamente, para garantir também o produtor esse seguro, né, Daniel, para dar aí a confiabilidade, lógico, tanto para o banco quanto para o produtor. É um mitigador de risco que a gente chama, né? Acontece alguma coisa, ele perde o bem, ele tem o seguro que vai cobrir a operação, né? Ele não vai ser penalizado duas vezes, perdeu o bem e ainda ter que pagar a operação. Se ele tem o seguro do bem, esse seguro vai cobrir, né? Sim, sem dúvida. E aí que é o ponto, né? Voltando a dizer aqui de estufa, né, que é o nosso negócio, que tem muita gente aí também que interessada no investimento em estufa, ou de madeira não dá, Daniel. Aí que é o ponto. É aí que é o ponto. A estufa de madeira ela não vai conseguir fazer essa operação. Sim. Até porque ele não vai ser segurável, né? Exatamente. Não vai conseguir segurar e aí não. Né? Aí, Renata, aí você falou, né, produção de morango, acho que fica até mais fácil, ela está com outras dúvidas aqui. O Lucas está na live aí, vai te chamar e qualquer coisa também a gente pode encaminhar alguma outra pergunta aí também para o Daniel. Daniel, a gente vai chegando aqui no nosso 10 minutos finais, meu amigo. Eu já... Nossa, mas já? É rápido demais. Quando o papo é bom, o negócio é rápido. Pessoal, se tiver mais alguma pergunta aí para mandar para o Daniel, a gente vai chegando aqui nos nossos 10 minutos finais. O Lucas pergunta aqui para nós se para seguro de estufa tem algum percentual específico, Daniel? O percentual vai ser em cima do valor do bem sempre, né? Tá. O percentual do seguro vai ser sempre em cima do valor do bem, né? Tá. Tem as características que dão um diferencial, mas o fundamental é o valor do bem, né? Tá. E a questão da operação, Daniel, a questão da operação, às vezes eu quero lá uma estufa, né, um investimento. E esse investimento, Sim. ele acaba... eu preciso comprar um projeto de irrigação aqui, uma estufa aqui, um insumo ali. Eu posso ter várias notas, o ideal é que eu tenha só uma nota, um projeto só facilita. Não, ele vai ter uma nota para cada bem. Uma nota para cada bem. Ele vai ter que ter uma nota para cada bem. Até porque o pagamento vai ser específico, né? Ele vai me trazer uma nota do equipamento de irrigação, eu vou pagar o equipamento de irrigação para o fornecedor. Ele vai me trazer a nota da estufa, eu vou fazer o pagamento para você. Então, porque o dinheiro não transita na conta do cliente, né? O dinheiro ele já sai direto para o fornecedor do bem, né? Tá. Essa operação de dinheiro que vai na conta do cliente, essa operação não existe, certo, Daniel? Sempre na conta... Isso para investimento não, vai ser sempre na conta da empresa que está vendendo para ele. Tá. Entendi. Não, maravilha. Se eu chego a fazer um crédito na conta dele, ele imediatamente já tem que me trazer um comprovante de transferência desse recurso para a empresa. E eu só vou fazer isso por alguma impossibilidade técnica, né? Tá. Não, ficou claro. Sim, sem dúvida. Então, ele pode fatiar aí também, né? Não tem problema nenhum. Pode. Ele pode fazer um investimento de 100 mil reais.
e comprar 4 equipamentos diferentes, não tem problema nenhum. E também Isso é um investimento de 100. e para Pode falar. investimento também ele não tem necessidade de tirar todo o investimento dele no primeiro momento. Ele pode também fatiar. Não, não, não. Eu, por exemplo, ele consigo estabelecer um limite de 300 mil reais para ele. Tá? Ele não tem obrigatoriedade de contratar os 300 mil reais comigo na hora. Né? Ele pode primeiro comprar um equipamento, dar 6 meses comprar outro equipamento. O que ele vai ter é o teto, que são os 300 mil reais, por exemplo. Mas ele pode fazer quantas operações ele quiser dentro desses 300 mil reais. E um ponto aí que eu acho que é muito importante, relevante de tocar de novo e falar, que o dinheiro ele está disponível, ele tem um montante, né, é distribuído para as agências, ele pode acabar. Pode. E ele sempre acaba, tá? É, Ele, ele não que ele acabe em todas as linhas, mas vai chegando maio, junho, várias linhas já vão deixando de ter recursos, que é o final do ano agrícola, né? Então o dinheiro sempre acaba, nunca dá o dinheiro. A nunca verdade dá. é essa. Assim. Nunca dá, nunca dá. O dinheiro nunca chega o tanto que é necessário, né? E essa data aí, pela sua experiência, né, de quando que vai afunilando ali e a grana vai acabando, Daniel? Virada do ano. Virada do ano. Virou o ano, virou o ano, já vai acabando. Já vai acabando. Então, de As dezembro linhas já para vão. janeiro aí. Já virou o ano, já começa. Já começa a escassez dos recursos, né? Então, olha só, né, pessoal, a recomendação do Daniel aí, né, quem dinheiro barato, tem o dinheiro, eu vejo que tem que começar já a mexer com os documentos, né, buscar aí os órgãos competentes, porque o dinheiro Sim, está disponível, a informação que o Daniel nos traz, né, de taxa de juro mais baixa, 10 anos para pagar, carência, e pela experiência aí do Daniel, que entre dezembro e janeiro o dinheiro já começa a funilar isso, uma isso. dificuldade de conseguir o financiamento muito grande, Daniel. É, já vai ficando mais escasso, né? Aí se ele deixar para o final mesmo do ano agrícola, vai ser difícil. Mais Vai difícil ser ainda, difícil. né? Mais difícil ainda. Mais difícil ainda. Aí lá para Mais maio, difícil ainda. abril, né, do ano que vem. Principalmente os que são Pronamp ou demais produtores, né? E esses geralmente são os que acabam primeiro, né? Então, se ele tem uma condição de produtor maior que uma agricultura familiar, o melhor é que ele se antecipe mesmo. Entendi, Passa logo no começo, né? entendi. Não, muito bom, muito bom. Beleza, pessoal aí, nós vamos finalizando nossa live. Obrigado pela presença, Robson, Prit Salvo, Robson, Fernando, Wesley, muito obrigado pela presença de vocês aí. Daniel, por favor, faça aí as suas considerações finais, meu amigo. O que você achar aí Olha, necessário, por favor. É contigo agora aí. eu quero agradecer a sua iniciativa, muito legal mesmo, trazer assuntos relevantes para os produtores, né? Principalmente agora, nesse começo de ano agrícola aí, que nós vamos ter para 2020, 2021. É, bastante esperançoso no que vai acontecer, né? Que nós vamos nos livrar do que está acontecendo, né? Que logo, logo, logo nós vamos ter uma condição melhor, né? Para as coisas andarem. E pro agricultor falar para ele que é um momento favorável para ele. É um momento bem favorável mesmo. Que no meio de toda essa crise, a agricultura continua crescendo, os produtos estão valorizados, né? Os produtos agrícolas estão valorizados e tem facilidade para ele se financiar, seja num custeio, que é o dinheiro para a produção do ano, né? Para a produção agrícola dele, seja no investimento, que é para melhorar a condição de trabalho dele. As taxas baixaram, o volume de recursos aumentou, então vai ficar mais fácil para ele conseguir. Ficar mais fácil para ele conseguir o dinheiro e vai ficar mais fácil para ele pagar esse dinheiro que ele pegou. Pagar o dinheiro, porque é bem isso que você falou, né? Lógico que a gente está num momento aí, né? Diferente nesse novo normal, mas o agro não parou, o agro ele continua girando, é o que está girando a nossa economia. A gente teve outras lives aqui com o pessoal de FLV, com o pessoal de mercados. Mudou sim, como mudou o cenário para todo mundo. Alguns canais de vendas, né, que o produtor tinha, ele teve que se readequar e mudar muito, né? Mudar muito a forma de vender o produto dele. Mas a gente vê os consumos aí nos mercados do FLV, de frutas, legumes e verduras, né? Está se mantendo o quantitativo aí de números, né? Pessoal muito preocupado com a Sim, saúde, né? Pessoal muito preocupado aí sim. com a alimentação.
com a sanidade aí de cada um. Então isso está se mantendo. E você vindo aqui, né, falando essas boas notícias para a gente, de financiamento, de crédito liberado, o produtor realmente tem que se apegar na oportunidade e buscar esse dinheiro, porque quem fizer um investimento, né, vai estar mais estruturado e vai conseguir, né, sair aí mais da sua zona de conforto, podemos dizer, e se estruturar também a propriedade aí para trazer outras rentabilidades aí. E a maneira e a forma, né, de pagar aí, como você falou, é fantástica, né? Sim, sim. Ele tem, se ele, tô apertado no começo, estou fazendo muito investimento, pega a carência, não tem problema, tem como dar a carência para ele. O dinheiro tá caro? Não, não tá caro, o dinheiro tá barato, os juros caíram. Tá? Precisa de dinheiro? Tem dinheiro para te emprestar. Então temos todas as condições para ajudá-lo. E a agricultura é a mola, né? A agricultura é a mola do país, sempre foi e a gente vê que por bastante tempo vai continuar sendo. Né? E vai ser, sem dúvida. Daniel, a gente que agradece a sua disponibilidade, cara, agradece aí a sua vinda aqui, falar mais, vamos marcar outras lives aí com certeza para aprofundar ainda mais e tirar dúvida, né, do pessoal que Sim. Existem muitas dúvidas, né? Existe aí aquela coisa de, tem um financiamento, mas não sai para mim, mas é aquilo que você falou, acho que você colocou muito bem. Tem uma regra para isso, né? Tem documentos. Então, pessoal, já vamos se atentar, né? Quais são esses documentos, o que eu preciso fazer para regularizar essa documentação. O Daniel falou muito bem aí sobre isso e fala que o dinheiro está liberado, mas o dinheiro também ele acaba. Então, se atentar muito a isso, porque o que a gente escuta, né? O Banco do Brasil não libera dinheiro, o banco não libera, o governo fala que tem dinheiro, eu chego lá não tem dinheiro. Mas, espera lá, né? Existe uma sequência. Então, se atentar a essa sequência é muito importante também, né? Você pode ter certeza que o banco, você chega no banco, não vai ser pela sua cara que ele não vai te emprestar o dinheiro. O dinheiro está lá. Se você cumprir as condições, você vai conseguir o dinheiro. Isso não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Só não vai conseguir se o dinheiro acabar. O dinheiro vai estar disponível para você. Basta você ter as condições para ter o dinheiro, né? Sem dúvida. Daniel, muito obrigado mesmo aí, um conteúdo aí muito relevante aí, que você explana aí com uma autoridade aí muito boa, de falar para o nosso pessoal. Daniel, gerente do Banco do Brasil, de Bragança Paulista, do Departamento Agro, certo, Daniel? Quem quiser falar com o Daniel também aí, tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente, com certeza a gente vai encaminhar para o Daniel aí. Como ele falou, busque aí, né, o gerente mais próximo, da agência mais próxima, vai encaminhar o parceiro, vai explicar como é que funciona tudo isso. A Tropical também fica à disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer pergunta. O pessoal da Biomix aqui pergunta aqui, já vão chamar ele aí. Nosso tempo, temos 1 minuto agora, finais aqui, que a live cai. Nosso muito obrigado novamente a Daniel, ao Banco do Brasil, por disponibilizar você aí para vir falar com a gente. Nós da Tropical Estufas agradecemos também a presença de todo mundo. Um grande boa noite para todo mundo, muita paz, muita saúde. E vamos aproveitar nesse momento, como o Daniel falou, de dinheiro liberado, taxas baixas, taxas que se diminuíram, né? 10 anos para pagar, como o Pronaf. Bastante oportunidade. Vamos buscar aí o Banco do Brasil para poder desenvolver o seu projeto, fazer seu projeto sair aí da gaveta. Daniel, muito obrigado mais uma vez. Um forte abraço, meu amigo. Obrigado, boa noite. Boa noite, pessoal. Paz e saúde para todo mundo. E a Tropical Estufas, toda quarta-feira, levando conteúdo relevante para o segmento agro. Muito obrigado pela presença. Um abraço.